Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No 25º domingo do tempo comum, o evangelho proposto tem a fórmula mais longo e o mais breve. No folheto da Arquidiocese optou-se pela fórmula breve. Capítulo 16 de Lucas, versículos 10 a 13. Vamos meditar. Naquele tempo dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E, se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado, Jesus, no embate de rejeição com os fariseus e mestres da lei, exortava-nos, a eles e a nós, à verdadeira alegria. E a gente meditava o quanto se repetia a centralidade da alegria como uma realidade nova para aquela que adere a Jesus. Naturalmente, as causas da alegria para cada um de nós, são e sofrem variáveis imensas. Para cada uma, as razões para se alegrar diferem muito. Mas na imensa maioria dos casos, nossa vinculação com uma vida agradável, confortável, o bem-estar e principalmente a segurança. A segurança e a estabilidade nas coisas deste mundo é algo que dá para muitos o testemunho: por isso eu sou feliz, por isso eu sou alegre, ou só serei feliz quando tiver, quando conseguir, quando alcançar. Nesse texto que acabamos de ouvir, Jesus faz várias sentenças da sabedoria popular que ele medita contemplando a realidade do mundo e o coração daqueles que o seguem, as multidões, os discípulos, os mestres da lei e fariseus, embora vigiando-o. Depois de narrar a parábola do administrador que é acusado de esbanjar bens e usa de estratégia, Jesus conclui dizendo que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Com isso, Jesus está dizendo que quem segue a Ele precisa comportar-se na proporção do que é a luz, a realidade nova que envolve o homem e a mulher de fé. Ser homem e ser mulher de fé é ser homem e mulher que empenham-se vigorosamente para que as coisas fiquem à altura da luz que recebemos de Deus, e não só a luz que somos chamados a ser luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, não somos das trevas. E Jesus diz aqui que nós precisamos comportarmos-nos como homens e mulheres da luz. Isso significa ser fiel nas pequenas coisas, ser justo naquilo que é um bem verdadeiro. Olha as imagens: ser fiel,
ou ser injusto, nas pequenas coisas e no dinheiro, na relação com os verdadeiros bens, bens dos outros ou os nossos bens. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. A gente diz assim, como filhas e filhos custosos que somos: Padre, nós organizamos hoje aqui as coisas na paróquia, para o encontro, para a formação. Padre, não ficou bom não, mas para Deus o que vale é a boa intenção, né? Não. Para Deus o que vale é que as nossas ações sejam empenhosas na proporção da qualidade daquilo que fazemos. E fazemos e nos ocupamos com as coisas de Deus. Portanto, ser fiel nas pequenas coisas, na casa, no casamento, no trabalho. Não ir conformando-se com aquelas lesões pequenas que a gente vai tendo na responsabilidade, na moral, no comportamento da gente. Zelar nas pequenas e grandes coisas. Quem é injusto nas pequenas é injusto nas grandes. Se vós não sois fiéis no dinheiro, no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, e se apegará a um e desprezará o outro. E a sentença dura, firme: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Estamos a poucos dias das eleições no Brasil, não é? O Brasil está entre as 3 maiores potências de produção de alimentos do mundo. Mas 3 em cada 10 famílias no Brasil passam fome. Como é que nós exportamos milhares e milhões de toneladas de alimento para o mundo? O dinheiro volta para cá, enriquece alguns, poucos, e a população que vive nesse território passa fome. 27 milhões de toneladas de alimento são desperdiçadas por ano no Brasil. Então o problema nosso não é falta de alimento, é falta de organização que tenha como centralidade Deus e a escolha de Deus, que criou o jardim, as árvores frutíferas, os alimentos, e depois criou o homem e a mulher. Deus não criou o jardim para produzir riquezas e exportar. Deus criou o jardim com todos os recursos, depois pôs o homem e a mulher lá dentro para usufruir do jardim. Num país que está entre os maiores produtores de alimentos do mundo, alguém passar fome é uma vergonha, é humilhante. E ainda fazemos esta economia com uma pompa de ser uma economia sustentada por uma devoção piedosa de um povo que é de Deus, que tem Deus como centro. Mentira! Se Deus estivesse como no centro dessa pátria, nós não teríamos 20, 30, 50, 60 milhões de irmãos passando fome. Paulo, na teologia dele, 1 Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Colossenses 3,5, Paulo diz: o amor ao dinheiro é a idolatria. Não basta ser evangélico e não ter uma estátua de santo dentro de casa. Se tem amor ao dinheiro e ao lucro, é a idolatria. O amor ao dinheiro é um amor em que a gente personifica o dinheiro como uma potência suprema que acaba por nos escravizar e gerar uma massa de gente machucada e ferida nas privações. Em tempos de eleição, vale dizer que na primeira leitura do profeta Amós de hoje, ele diz:
também da corrupção dos pobres, ele diz: quando vai passar o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias? O consumismo de alguns, o consumismo compulsivo, a acumulação compulsiva de muitos que compram sem precisar do que compram, e o prejuízo de muitos que não têm o mínimo necessário para viver. Esse servir a Deus e ao dinheiro, pergunta Jesus a nós: que relação nós temos com o nosso dinheiro e com os nossos bens? E em que esses bens nos tornam homens e mulheres que promovem o bem de todos? Bens a serviço do bem. Irmã, irmão, escuta essa meditação do Papa Emérito Bento XVI. Dinheiro, mamon, é uma palavra de origem fenícia que evoca segurança econômica e sucesso nos negócios. Poderíamos dizer que na riqueza é indicado o ídolo ao qual se sacrifica tudo para alcançar o próprio sucesso material. E assim, este sucesso econômico torna-se o verdadeiro Deus de uma pessoa. É necessário, portanto, uma decisão fundamental entre Deus e Mamon. É necessária a escolha entre a lógica do lucro como critério último do nosso agir e a lógica da partilha e da solidariedade. A lógica do lucro, se é prevalecente, incrementa a desproporção entre ricos e pobres, assim como uma exploração destruidora do planeta. Bento XVI, em 2010, disse isso, quando ao contrário prevalece a lógica da partilha e da solidariedade, é possível corrigir a rota e orientá-la para o desenvolvimento equitativo, para o bem comum de todos. Na realidade, trata-se da decisão entre o egoísmo e o amor, entre a justiça e a desonestidade, ou seja, entre Deus e Satanás. Se amar Cristo e os irmãos não é considerado como uma espécie de acessório e superficial, mas antes como a finalidade verdadeira e última de toda a nossa existência, é preciso saber fazer opções básicas, estar dispostos a renúncias radicais e, se necessário, ao martírio. Assim seja nossa escolha, assim seja nossa coragem verdadeira de combater essa escravidão do dinheiro destruidor que mata a natureza, destrói o meio ambiente, envenena a terra e os rios e deixa um povo passando fome, ganhando um dinheirinho para ficar em casa e devendo favor para votar no candidato que deu um mínimo para ficar quieto dentro de casa passando fome o ano inteiro e devolver os candidatos para os cargos deles, pois devemos a eles o mínimo da miséria que se nos obrigam a viver. Que este Evangelho prepare você para essas eleições, cada um de nós para as nossas escolhas, porque quem serve ao dinheiro e as ambições do dinheiro serve a Satanás. Sirvamos ao Senhor. Bom domingo.